vocês aqui, alguns novamente, outros pela primeira vez, né? Eu me chamo Andréa, sou coreógrafa, trabalho com a Companhia da Arte Andanças ano que vem há 25 anos. E essa roda de conversa faz parte do nosso novo projeto de elaboração, que é um projeto que não é tão novo assim, porque já está acontecendo há um tempo, mas na verdade a gente prevê algumas ações, dentre elas rodas de conversa, tem um espetáculo que vai estrear no início do ano que vem, e um documentário, um vídeo documentário que vai ser feito também com o pessoal da Nigéria Produções, né? Esse trabalho, depois de algum tempo em que a gente não montava trabalhos cênicos, eu particularmente fiquei há alguns anos muito desinteressada no meio artístico, né? E me perguntando para que colocar um espetáculo no mundo de novo, mais um. E aí me afastei um pouco do métier artístico e comecei a frequentar outros meios, principalmente movimentos sociais, movimentos políticos. E fui encontrando nesses locais, nessas comunidades de resistência, muita força e muito sentido para continuar morando em Fortaleza. Porque às vezes é difícil a gente encontrar sentido em morar aqui. E eu passei algum tempo muito envolvida com alguns movimentos, o movimento Liderança do Peixe, o movimento Fortaleza Insurgente, depois me aproximei com mais veemência do pessoal do Ceará. Então, essa trajetória pela política, pela macropolítica, deu muito sentido ao que eu sempre exercitei na minha vida como micropolítica, né? Sempre tendo que batalhar de alguma forma para existir, sendo artista aqui no Ceará ou no Brasil, enfim. E essa palavra resistência foi uma palavra que me interessou pensar, né, nesse processo de distanciamento e aproximação de algumas comunidades, como eu chamo comunidade de resistência, comunidades em Fortaleza que resistem, que reexistem, que encontram uma forma de resistir através dessa luta cotidiana para se colocar e existir no mundo. Então, me aproximei muito de algumas comunidades indígenas, né? E mais recentemente de algumas comunidades quilombolas e também de comunidades que estavam muito numa situação de fragilidade de existência no contexto urbano, principalmente comunidades com problemas de moradia, né? Então isso tudo convulsionou, eu nem digo mudou, convulsionou o meu fazer artístico. Eu achei que tudo isso não tinha nada a ver com o meu trabalho artístico, por isso que eu não continuei fazendo, eu achei que não continuei fazendo, até que eu entendi que não, que estava tudo junto, né? E me senti com vontade, em um dado momento, de transformar isso num projeto novo, né? Então, essa pergunta que me moveu durante algum tempo, eu resolvi fazer para outras pessoas, fazer para essas comunidades, fazer para alguns amigos, fazer para a companhia, fazer para pessoas que a gente convida aqui para conversar com a gente, que é como permanecer fortes, né? Então, a gente, ano passado, esse ano, né? A residência? Esse ano. A gente ganhou um prêmio ano passado, que foi realizado esse ano, de uma ocupação aqui na Vila das Artes, uma residência que durou 3 meses. Esse espetáculo, esse projeto, ele foi idealizado inicialmente para uma pessoa, a Sânia Bittencourt, que está ali, trabalha comigo já há uns bons 20 anos, não são 20 dias, né? Que é quase uma cara metade. E depois eu percebi que eu não queria falar de uma pessoa só, eu queria falar da... Hoje o Wellington trouxe muito prazerosamente a proposta da roda, eu vou já chamar ele para ele apresentar, o Jackson e o Sudário aqui. Aí, pegando o gancho do trabalho que a gente vem desenvolvendo em elaboração, que a gente meio que tinha 2 linhas de trabalho, que era discutir questões de direito ao acesso à cidade, questões de terra e território. Dentro do processo eu fiquei me perguntando, a gente também ficou se perguntando como é que essas 2 linhas de trabalho se desenrolam dentro das elites afros. E aí eu gostaria de apresentar o Robson Cruz, que ele é antropólogo, professor da Unilab, irmão de Axé também, nessa experiência aí vasta. E o Cidadão Mesquita, que é militante de direitos humanos, também iniciado, também tem experiência muito grande também na Renafro, coordenando um grupo específico sobre juventude. Mas eu ligo a palavra para iniciar. Boa noite.
Bom, então, eu entendi um pouco a dinâmica da nosso encontro aqui, com uma roda de conversa, geralmente, não vai ser um seminário, uma conferência. Então, em relação, eu acho que o tema que foi suscitado, a questão do uso do espaço, justamente a questão urbana, né? Eu acho que é muito cara dentro desse contexto que eu quero colocar, que é das religiões afro, de várias formas. Em primeiro lugar, eu queria colocar a guisa de introdução um pouco da diversidade das religiões, que são religiões no plural, né? Não existe uma religião afro, existe talvez uma religiosidade multiplicada por várias vertentes, vários segmentos que existem no Brasil inteiro. Não é só na Bahia, não é só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, do Oiapoque ao Chuí, da Ponta Seixas ao Acre, existe sempre um segmento afro funcionando, pequenas, médias, grandes cidades, rural, urbano, estão lá. É uma realidade brasileira, né? Mais ligada a uma explosão de cores e formas, né? Aí que a gente de fora a gente percebe muito, mas internamente a gente percebe uma alta estilização e hierarquização da maneira de se apresentar, tem todo um aprendizado, tem toda uma coisa mais, digamos, teatral de um cenário. A gente de repente vê o pai de santo arrumando ali o paninho que está em cima da cabeça da médica, da filha de santo, que está fora do lugar, tem toda uma coisa de uma perfeição estilística ligada ao candomblé, né? O sujeito religioso tem o sagrado, as divindades, as entidades, a relação mais ritual do que realmente moral, no sentido de dizer, eu vou fazer a coisa certinha, então eu vou ter isso. Não, você vai ter que fazer o ritual corretamente, precisamente, a folha que tem que estar ali, tem que estar naquela posição, aquela cor tem que ser precisamente aquela cor, aquela comida tem que ser precisamente aquela comida, senão dá errado. É uma relação ritual, né? Então você tem toda a questão da performance, da capacidade da performance colocada no investimento e o espaço da performance, logicamente, né? Que vai se diferenciar um pouco conforme o segmento. O candomblé, seja que é um espaço aberto, né? Quase uma arena onde as pessoas dançam em círculo. Em Umbanda você não tem esse formato necessariamente, é mais uma espécie de salão onde ocorrem as manifestações mediúnicas, né? Sem necessariamente uma utilização performática do espaço, né? Então o que isso tem a ver com a questão da urbanidade? Em primeiro lugar, o fato de que no candomblé, pode tirar, que no candomblé a gente tem a necessidade de um espaço maior, né? Quer dizer, quando você cria a noção de terreiro, que não é uma noção criada pela afro-religiosidade, embora seja adotada esse rótulo terreiro, a ideia de um terreiro é a ideia que foi criada, digamos assim, a gente pensar no contexto colonial, foi criada pela Casa Grande, sendo inventado para a realização desse ritual, nessa perspectiva mais performática, que é algo que vai nascendo no final do século XIX, começo do século XX, é que se vai criando essa ideia desse espaço, dessa roça de candomblé, ou do terreiro de Umbanda, que é um espaço mais suburbano, que ao mesmo tempo você tem a questão da facilidade, da estrutura urbana disponível, uma construção do espaço, né, nesse sentido, e também da possibilidade de utilização do espaço sem grandes ônus financeiros. Então você vai para a periferia das cidades onde esses lugares se desenvolvem, né? Quer dizer, nesse sentido, você também tem o endosso da própria lógica da eficácia mágica, porque se vai criando dentro dessa linguagem da eficácia mágica, que é algo que faz parte integrante das religiões afro, o fato de que, por exemplo, os lugares mais longe são os mais difíceis de chegar, são aqueles que têm mais poder. Mais a margem, mais o poder, ele é investido nesses lugares, né? Então você também tem esse endosso da própria lógica da eficácia mágica
que esses segmentos religiosos também compreendem. As práticas rituais estabelecidas nesse contexto, não contexto de 5.000 anos, 10.000 anos, é um contexto brasileiro recente, de pouco mais de 100 anos, como nós conhecemos hoje, né, estão sendo desafiadas pelas transformações do próprio meio urbano, pela própria contiguidade das construções urbanas, desenvolvimento dos subúrbios que passam a fazer parte integrante da malha urbana, não mais como uma intersecção entre o meio urbano e a zona rural, mas fazendo parte da malha urbana. A primeira vez que eu estive aqui em Fortaleza, em 1986, eu acho, né, a cidade terminava no Montese, né? Depois do Montese, eu acho que tinha até elefante, tigre, uma coisa diferente. É outra cidade, né? Então você tem essa transformação de um lado que demanda a questão do encontro dessas pessoas que vão morando ali com esse diferente das religiões afro que já estão instaladas lá previamente, esses terreiros dessas roças que já estão ali instalados. Aliás, o candomblé é uma coisa também bastante recente aqui, mas é uma banda de décadas existe aqui, né? No caso aí eu diria talvez mais a Umbanda que o candomblé. Então, aí tem isso de um lado, né? Toda a demanda de reclamação e o fato das religiões afro já serem marcadas pelo estigma social, tanto da escravidão, né, como colonial, que é marcado como um patrimônio ou uma expressão de um segmento da população que é marcado por esse estigma, a população negra, ainda que não seja a religião dos negros, mas a própria religião, em sua matriz, ela é atribuída a esse segmento populacional na sociedade brasileira, enquanto simbolicamente, então ela é marcada por esse estigma que marca esse segmento populacional, né? Uma forma de osmose que simbolicamente as religiões são colocadas nesse lugar. Então, o fato de comprar e morar numa casa que é vizinha de um lugar desses, você tem toda a ideia de uma contaminação por esse estigma, toda uma ideia de uma rejeição por essa vizinhança. Você não cria, essas casas dificilmente criam redes dentro da sua própria vizinhança. As pessoas que frequentam essas casas vêm de outros bairros, dificilmente pertencem àquele mesmo bairro, né? Então você tem como se fosse uma espécie de enclave religioso colocado ali, que não necessariamente tem uma relação amistosa com a vizinhança. Às vezes é muito frequente que haja uma relação hostil, né? Não apenas segmentos religiosos que vão também reivindicando esse espaço político, né, esse espaço social, e que começam a olhar para seus rivais dentro do campo religioso e encontram de cara as religiões afro, o principal rival, né, favorecido por esse paternalismo social, né? Então você buscam ali, segmentos buscam todo tipo de estigma ligado à religião afro e vai transformando aquilo em linguagem religiosa, em linguagem de enfrentamento dentro do sistema social. Então você tem toda a questão da guerra religiosa no Brasil, né? É chamada guerra santa de alguns segmentos religiosos contra as religiões afro. Não vou necessário mencionar quais segmentos seriam, né? Tem essa questão do brasileiro. Agora se passou a falar de comunidades tradicionais. Isso por quê? Porque quando a gente fala de povo, né, lá o Norberto Bob ensina pra gente, a gente fala de povo e diretamente vai olhar para a questão do território. É a questão da territorialidade, está sempre atrelada a ideia de povo. Então, a intenção de mudar essa rubrica é capital. Você tem toda a expansão agrícola do agronegócio, é simplesmente a expansão do capital, toda a intervenção em cima da FUNAI, e isso falando do contexto rural, e o contexto urbano também passando por isso.
Terminar com essa ideia de povo, de povos, e simplesmente comunidade. E comunidade, por mais interessante, por mais múltipla que seja a palavra, tem o significado da palavra comunidade, e talvez seja esse o destino desses ex-povos que agora o Estado quer, ou para qual comunidade que eles estão sendo empurrados. Né? O que é esse nome de comunidade hoje em dia, entre outras coisas? A favelização. Né? Você simplesmente desterritorializar, você não considerar mais a questão étnica, a questão cultural, e você simplesmente dizer, sou parte do povo brasileiro e vão lá ter o seu quinhão dentro do capital, que é nas bordas do capital. Vai para as comunidades faveladas. Né? Deve também integrar como frente, como possibilidade, como instrumentalização das suas reivindicações. E aqui eu fiquei meio de mencionar alguma coisa sobre Fortaleza, mas acho que o Sudário é muito mais instrumentalizado para isso, para falar sobre essa perspectiva. No momento é só, a gente talvez converse um pouco mais adiante algumas questões. Meu nome é Sudário Mesquita, eu sou Iaô, né? Tipo, para quem não sabe, Iaô é dentro da divisão das idades, né, cronológicas de terreno. É uma pessoa que já é iniciada, que na realidade ainda não é bom, né? Não completou 7 anos, eu ainda tenho 1 ano e 8 meses. Dentro desse novo processo E aí também sou gay, né? Tô próximo desse movimento, né? Ultimamente um pouco mais distante. Na realidade, ultimamente eu tenho andado distante de vários movimentos, porque para mim, alguns deles não existem mais, né? Então, assim, eu estou me reaproximando de algumas pessoas e de outros coletivos que eu acredito que são mais interessantes e que ainda não foram capturados ou cooptados. Sentir em casa, é impressionante, né? Esse sentimento de pertença e principalmente o quanto isso também me aproximou, aqui chamando de movimento negro, mas assim, na realidade, de uma consciência ancestral do que é ser um homem negro, né? E ser um homem negro entendendo que por mais que os meus antepassados, né, que foram sequestrados, capturados e que foram trazidos dentro desse processo do navio negreiro para se transformar aqui em mercadoria, eles e elas passaram a construir processo de resistência. E o primeiro deles que é muito conhecido e bem recente é essa questão que a galera chama de sincretismo religioso, né? Onde para eles veio e massacrou tanto as populações indígenas também como as populações, né, africanas. E trouxe essa forma de impor, e aí o sincretismo religioso, algumas pessoas que estavam nesse processo de Casa Grande Senzala, elas, né, enganavam as outras dizendo que estavam idolatrando Santa Bárbara, mas na realidade tinha uma questão muito do que eu imagino que possa ter sido os quilombos, né, porque na realidade se apropriar, inclusive, de quem foram referenciais históricos, Dandara, Zumbi, e aí reconhecer essa perspectiva de libertação, ela é muito mais interessante do que essa lógica quadrada da Casa Grande, né? Existe até um falso entendimento, às vezes, né? Porque a perspectiva de sociedade moderna, ela traz a perda do processo de humanização, né? Então, assim, existe também uma intenção de desqualificar essas relações sociais que existem no terreno, né? Que na realidade o modelo societário dentro das casas, né, ele é voltado para a perspectiva da família, né? Pai e mãe, né? Pai e mãe de santo e os irmãos de santo. E aí dentro desses irmãos existem os mais velhos e os mais novos, e aí a intenção é que os mais velhos orientem os mais novos que estão chegando. E dentro da a essa onda conservadora, né, de querer retirar alguns direitos e conquistas, né, que nós conquistamos, e aí até o fato para a gente estar aqui falando hoje, né, quantos negros e quantas negras foram assassinados, né, para que a gente pudesse estar hoje, né, no caso, usando a IAN e tá andando na rua sem ser abordado pela polícia e sem ser preso, né? Nós não temos também uma relação muito interessante com a polícia, né? A gente apoia, inclusive, alguns movimentos de desmilitarização, né? Porque a gente entende que
esse modelo organizativo de repressão é um modelo que ainda é uma herança, né, da ditadura militar. A nossa relação estratégica é estratégica com a polícia, né? Tanto é que assim, lá no terreiro, né, a gente tem com essas ações da RENAF, a gente começou a construir uma relação interessante com o território, principalmente uma relação que não seja necessário a gente acionar a polícia, né? E aí a gente fez uma atividade no ano passado, e essa é uma atividade que a gente faz todos os anos. Esse ano a gente ainda não fez, mas acredito que o último Candomblé que vai ter, a gente vai fazer umas readequações para que essa atividade tenha, que são as feiras de saúde, que é um espaço aberto, onde a gente abre as portas do terreiro para a própria comunidade do entorno, para conhecer, para desmistificar, para quebrar um pouco essa lógica da ignorância, né? Porque assim, a gente teve inclusive algumas casas dentro dessa própria experiência da rede, né, da RENAFO, que os agentes de saúde, eles não entravam, os agentes de endemia, não entravam nos terreiros, nas casas, né, para poder fazer as visitas. E teve também uma situação de que um agente de endemia entrou e dentro dos quartos de santo, dentro dos ibás, ele começou a jogar veneno dentro da água, né? Então assim, e isso é muito louco, porque assim, a energia está ali naqueles ibás, né? E aquela pessoa, e aí o Pai de Santo chegou para esse agente de endemia e disse: você quer matar meus filhos? Você está louco? Né? Então assim, esse processo de desconhecimento, né, foram algumas coisas, né, que fizeram com que a gente entendesse que a saúde no terreiro, ela é um outro modelo de saúde. E aí, pegando essa perspectiva do corpo-templo, a gente também discute algumas questões referentes à alimentação, à soberania alimentar, o acesso, né, dos alimentos, esse processo de industrialização, né, o que é o movimento da feira, né, o que é a feira em si, né. Na realidade, Exu está na feira, então se a energia está na feira, esse movimento de feira é um movimento que tem que ser cada vez mais estimulado. Deixa eu levar uma fotografia aqui. Acho esse projeto da UNDAP um projeto muito interessante por conta do intercâmbio que isso provoca. Assim. Então, como é que é para você estar dentro desse universo, na academia aqui no Ceará, como é que você contextualiza um pouco essa relação com outras pessoas que vêm para cá, né, num lugar que é um pouco depois da região metropolitana, não exatamente na cidade de Fortaleza, né, e essa relação, como é ser negro aqui em Fortaleza. Porque uma coisa que a gente escuta muito, eu escuto isso, vários lugares que vontade de sair batendo assim, dizendo assim: ah, porque não tem negro em Fortaleza. A mesma coisa que não tem índio no Ceará. Né? Você tem 14 etnias reconhecidas, você tem várias. Como é que não tem isso aqui? Então, como é que é transitar por esse universo entre erudito e popular, e como é que você se coloca dentro desse contexto na cidade? Você gosta, né? Você vai chamar de moreno, as pessoas que você não gosta vai chamar de negro. Quer dizer, tem essa duplicidade dessa categoria quanto um instrumento ideológico de formar uma identidade, no caso aqui regional, que é uma forma, uma expressão regional dessa ideologia nacional mestiça, né? Então você tem que negar então a diversidade para que essa categoria tenha eficácia. Você tem que negar toda a questão da diversidade fenotípica, cultural, étnica, todo esse tipo de coisa, para poder criar a ideia, a fantasia de uma homogeneidade cultural, étnica e fenotípica, que seria o ideal dessa imagem do brasileiro, no caso aqui do nordestino ou do cearense, sei lá o que for, né? Sendo subcategorização dessa ideologia nacionalista. Então, de séculos atrás, os caras chamavam de batuque, aqui no Ceará, inclusive no sertão, né? E circulava junto com a rota da charqueada, desde aqui do extremo norte aqui do Ceará até o extremo do Rio Grande do Sul, que era o mesmo pessoal.
Você vê os ritmos de batuque lá do Rio Grande do Sul, basicamente é o ritmo da Umbanda cearense. Né? Mesma musicalidade, que é o mesmo circuito cultural indo de um lado para o outro, não é uma coisa colocada ali, fechada, é uma coisa que tem movimento, tem uma dinâmica e tem uma disseminação que é histórica, não é uma coisa recente. Né? Quer dizer, e essa questão sendo colocada, excluída mesmo. Se você anda pela orla de Fortaleza, você vê exatamente as cercas demarcando isso. E por outro lado, que é um dado que alimenta muito as inquietações da gente no projeto, não dá para a gente desconsiderar, a partir do momento que a gente sabe, não dá para fingir que não sabe, que Fortaleza é uma das cidades mais desiguais do mundo inteiro, não é assim do Brasil, né? É do mundo inteiro. E é essa dimensão da desigualdade, ela torna Fortaleza, eu costumo dizer, como uma cidade invisível. Na verdade, você não vê Fortaleza. Você anda, você vê os muros, você vê as cercas, você vê os espaços absolutamente higienizados, ainda que áridos, desertos. Fortaleza não é uma cidade bonita, não vai ficando uma cidade bonita, ela vai sendo uma cidade murada e árida, sem vegetação, sem nada que possa favorecer ao acolhimento, à dimensão da sociabilidade, à convivialidade, ao desejo de existir. Ela parece que é assim, vamos matar tudo para que ninguém queira existir aqui nessa cidade. Né? E aí eu me aproximo dessas comunidades, principalmente das comunidades indígenas hoje, como enxergo, em alguns casos, um único sopro possível da onde a ideia de um bem viver vai se propagando, mas por uma concessão ali que você vai abrindo, né? Então eu queria que vocês pudessem falar sobre isso, mas ele está levantando a mão.